Eu, quando comecei a cantar, eu tinha um problema gravíssimo. Eu chegava no púlpito e ia fazer assim. Eu só tenho uma coisa assim, em nome de Jesus, amém? Você entendeu alguma coisa? Eu não conseguia falar devagar. E minha mãe sentava na frente, porque ela ficava me olhando em todo momento. Para se eu errar, ela fazia assim com o olho. Tipo assim, eu tô errando. Se ela fizesse assim, ó, tá tudo certo. Então, quando eu chegava, sabe a irmã que eu fazia Jesus, amém? Ela já fazia assim, ó. Saúdo. Aí a igreja ria. Eu sabia que todo mundo ia rir, claro que vai rir. Como que não ri? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Porque tudo isso foi falado aqui, tá? Amém? Aí a igreja, amém. E eu falava assim, nossa, como eu falo rápido. Meu Deus do céu. Talvez isso pudesse ser um empecilho para a minha vida. Mas eu não estava preocupado. Eu subi ali, eu sabia que Deus já está comigo. Eu sabia que Deus ia me usar da maneira dele, do jeito dele. Então, não se preocupe com as tuas limitações. O Senhor te conhece, foi Ele quem te fez. Ele sabe cada fio de cabelo. E se Ele está mandando você ir, Ele vai te capacitar, Ele vai te moldar, Ele vai fazer tudo perfeito para que você... O que você precisa fazer é ir. Vai. Levanta e vai, querido. Em nome de Jesus. Deus está mandando, vai. Anota aí também, se você puder. Juízes. Juízes 6, eu vou ler rapidinho. Juízes 6, versículo 12 diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Mais uma vez nós damos uma desculpa. Mais uma vez Deus está dizendo, vai porque eu sou contigo. E ele diz, eu sou o menor. Talvez Deus está te falando, vai, e você está dizendo assim, Senhor, eu não tenho condições financeiras, olha só para mim, quem é que me vê? E agora eu quero entrar num pedacinho da minha história para vocês. Eu vou resumir muito, eu prometo a vocês. Mas eu não poderia falar sobre chamado também sem falar um pouco da minha história. Se eu fosse olhar para isso, certamente falar sobre menor, eu teria um problema. Menor, hoje eu tenho 1,50. Imagina naquela época, com 4, 5 anos. Eu achava que ninguém me enxergava, que ninguém me via. Mas eu tinha uma promessa desde o ventre, como foi falado aqui. Havia uma promessa. Mas nós vivemos grandes humilhações, queridos. Grandes humilhações, porque eu fui nascida e criada em berço evangélico. Nasci em Rocha Miranda. Quem conhece Rocha Miranda aqui? Levanta a mão. Eita, muita gente, hein? E com 4, 5 anos eu fui morar em Turiaçu, Madureira. Quem conhece aqui o Morro da Congonha, Madureira? Já diminuiu um pouquinho. Morro da Serrinha, alguém conhece? Então é do lado ali, pertinho. Nós nos mudamos para lá e nós morávamos de favor, atrás de uma igreja. E parecia que a nossa casa, eu conto isso em alguns testemunhos que eu dou, que parecia que tinha sido metralhada, de tanto buraco que tinha, mas era muito buraco, muito buraco. Quando chovia então, e nós morávamos bem atrás, escondido mesmo, nessa casa. E quantas vezes nós ouvíamos o dono da casa falando para o meu pai, na frente tinha uma igreja na frente da igreja ele falava assim, final de culto, o povo saindo, olha, seu Antônio, tem que entregar a casa, hein? Tem que dar um jeito, hein? Você imagina um pai de família ouvindo, você tem que entregar a casa, hein? Com 2 filhas pequenas, meu pai pedreiro, minha mãe do lar. Então a nossa vida nunca foi fácil, nunca foi fácil. Foi com muita luta, com muitas dores, com muitas humilhações, porque Deus estava nos preparando.
E para que nós entendêssemos, queridos, que não é a nossa mão que faz, quem faz é Deus. Deus não está preocupado se você tem o carro importado na porta da frente da tua casa. Deus não está preocupado se a tua casa tem 3 andares ou se tem um cômodo só. Deus quer encontrar o teu coração disponível para que Ele possa usar. Ele não vê como o homem vê. Pare de se preocupar com isso. Ah, porque eu sou muito baixinha, ninguém vai me enxergar. Ninguém me olha, tem que botar um salto alto. Ah, não vou não, porque ninguém me vê. E por um tempo eu ficava assim, minha mãe, a gente ia cantar nas igrejas. Com 6 anos eu comecei a cantar, ensaiava os playbacks, eu cantei muito aquele louvor. Esse tom não vai dar. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Alguém lembra? Olha. Eu cantava nos lugares, chegava lá. Quando eu não tinha sido convidada, minha mãe falava assim: vai lá no pastor, pede para você cantar um hino. E eu falava assim: em nome de Jesus, mãe. Ai, meu Deus do céu, para com isso. Na verdade, até hoje eu sou assim. Já teve um dia de eu estar sentada ali. Não sei se a Júlia vai lembrar. Eu estar sentada ali e a pastora fazia sinal para o Bruno. E o Bruno falou assim: a pastora está te chamando. Para, Bruno, não está chamando nada. Para, amor, não está chamando. A pastora... Pelo amor de... Não, a pastora está chamando você. Tá não, amor, você está confundindo. Não sou eu, é outra pessoa. E a pastora quase fazia assim, ó. Mas isso é meu desde pequenininha. E ele falava assim: vai lá, catuca o pastor. Lá no pé do pastor, então vai no ouvido. Aí eu chegava assim: Jesus, minha mão suando. Pastor, posso cantar um hino? Aí o pastor tinha vezes tinha pena, né? Ah, tadinha. Pode, tadinha. Não sei nem se ela canta. Deixa ela cantar um hino. Outras vezes não deixava. E eu falava assim: mãe, mas é claro, ele não sabe nem quem a gente é. E assim a gente começou, vencendo as nossas limitações, vencendo os nossos medos. Porque se não fosse Deus usar a minha mãe, se eu nesse início estivesse sozinha, jamais eu ia ficar pedindo a oportunidade. Meu Senhor, não, me deixa aqui atrás, não precisa me dar. Quer cantar? E eu falar assim: não sei cantar. Eu cantar, não. Mas Deus coloca pessoas certas ao nosso lado. Eu não sei se é a tua mãe, se é o teu pai, se é um amigo, se é um tio. Deus vai colocar as pessoas certas ao teu lado para te incentivarem, para te direcionarem. Vai que você consegue, vai que Deus é contigo. Deus colocará as pessoas certas na nossa vida, amém? Eu creio. E ela ficava: vai que vai dar certo. E ali começou o meu ministério. Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. E eu ouvia de muita gente assim: olha, tadinha, mora lá naquele buraco, pai não tem condições nenhuma. E um dia eu tive um sonho. Eu sonhei, às vezes eu tenho uns sonhos onde Deus fala comigo. E aí eu saí na porta. Esse era o sonho, tá? Eu saía na porta de casa de madrugada e o céu abria. Eu sabia que era de madrugada e vinha o globo terrestre, né? Assim que se fala, né? E as notas musicais rodavam em volta dele. Eu tinha ali uns 7, 8 anos. Eu contei para minha mãe, ela disse: Deus vai te levar às nações, Bruna, para você louvar. E aí ela contava, isso é um ponto também que você precisa guardar. Cuidado para quem você está contando os teus sonhos. Porque se a pessoa tiver parado de sonhar na vida dela, ela vai olhar para o teu sonho e vai dizer assim: você, pelo amor de Deus, você está sonhando alto, hein? Cuidado, bota o pezinho no chão. Conte os teus sonhos para as pessoas certas, que vão dizer: você consegue, o Senhor é contigo, sim, vai dar certo. Isso vai, cuidado, porque podem plantar no teu coração uma tristeza de você falar assim: nossa, estou tão desanimada agora que eu falei com aquela pessoa, que eu acho que realmente, acho que é isso mesmo, que eu não vou conseguir não. E ela uma vez contou para uma vizinha: não, minha filha sonhou e Deus tem falado, olha, Deus vai levar ela a nações. Ela olhou assim: vocês? Dona Rosemary, a senhora acha mesmo que Deus vai usar vocês? Que a sua filha... Aí ela falou assim: para de iludir sua filha. Para de falar para tua filha que ela vai sair do Morro da Congonha para cantar para o mundo. Porque ninguém enxerga vocês. A minha mãe virou e disse assim: pode ninguém enxergar, mas os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. Pode ninguém estar te vendo, pode ninguém está te vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Não desista, não pare,
Prossiga, vai. Em nome de Jesus, vai. E aos 11 anos, resumindo, muitas lutas, muitas humilhações, aos 11 anos, 2001. Agora revelei minha idade, né? Eu tenho 31. Ai. 31 me sentindo... Hoje, então... Hoje eu saí de casa e disse, nossa, eu estou me sentindo com 17. 31. E aos 11 anos nós estávamos assinando o contrato com a M Caminhos, que é onde eu estou até hoje. E eu lembro que os olhares das pessoas mudaram. Naquela época, eu estou falando de 2001, foi 20 anos atrás, né? Naquela época, você conseguia um contrato. Gente, não tinha YouTube, tá? No máximo, quem tinha muito dinheiro tinha um telefone fixo, tá? Tá, adolescentes que têm telefone na mão, isso não existia. Aquele computador grande, aquilo ali era para quem estava muito bem. O nosso mesmo era orelhão ou o vizinho que tinha telefone fixo. E assinar um contrato com uma gravadora era algo assim, uau! Vocês conseguiram, e minha mãe dizia, Deus, 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 Deus. Deus, Deus. Sempre foi Deus e sempre será Deus. E ali em 2001, no final de 2001, minha casa em festa, alegria, glória a Deus. Conseguimos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, assinamos um contrato. Ela descobre um tumor no cérebro. E ali eu não tinha muita informação. As crianças também daquela época não eram como as crianças de hoje. Você conversa uma criança, parece que ela tem... Uma criança de 7 tem 17. Você conversa e fala, gente, essa criança fala difícil. Tem dia que o Benjamin fala assim, mãe, está extremamente frio. Extremamente frio. Era só falar, mãe, está muito frio. Mas usa umas palavras bonitas. No máximo naquela época, nossa, está frio, né? Assim que se fala. Eu falo assim, né? E não sabia, não fazia ideia da doença que era, do problema que era, do que a gente ia enfrentar. E na minha cabeça ela ia internar, ia operar e amém. Não tinha outra alternativa. Tanto que quando eu li essa passagem, que eu não me lembro, eu fechei a Bíblia e disse, isso é impossível. Eu era tão apegada à minha mãe, queridos, tão apegada, que quando ela engasgava, tipo com uma bala ou com a comida, era uma coisa tipo assim. Ela está aqui, né? Ela estava assim. Calma, calma, mãe, respira. Respira. E ela ficava assim, ó. Quase morrendo e eu em cima. Respira, mãe. Mãe, respira. Era uma coisa que ela falava assim, Bruna, se eu não morrer engasgada, você em cima de mim. Fica calma. Eu dizia assim, o dia que ela morrer, eu morro junto. Era o amor da minha vida. Era a pessoa mais importante da minha vida. E eu consigo dizer para vocês até, sem medo e sem problema nenhum com isso, porque eu ainda não conhecia Deus, quem Ele era. Então, para mim, a minha mãe era a pessoa mais importante da minha vida, porque eu não tinha noção de quem era Deus. Eu conhecia o Deus da minha mãe. Quando ela falava, vamos orar, vamos para a consagração. Todo sábado de manhã tinha consagração, vigília sexta-noite, quinta, quarta, terça, segunda, culto, oração. Então eu conhecia o Deus da minha mãe. Então eu dizia, se ela morrer, eu vou morrer junto. E eu me lembro que quando ela internou, eu tinha certeza que ela ia voltar, foi um tempo difícil. Mas aprova o Senhor levá-la em janeiro de 2002. Deus levou. E foi o momento mais difícil da minha vida. Eu estava com 13 anos nessa época. Ia fazer 13, isso. Já tinha feito 12 anos em julho, 2000, isso aí. E foi o momento mais difícil da minha história. Onde eu pensei assim, a minha vida acabou. A dor era tão grande que eu não conseguia, sabe, mensurar para vocês de tão triste que eu fiquei. E foi uma época onde eu entrei em depressão. Eu tentei me jogar do 8º andar, sem saber o que estava fazendo. Eu pensava assim, se eu me jogar daqui, eu não tinha noção, inferno, céu, não tinha noção, tá, queridos, do que estava fazendo. Mas era o inimigo soprando na minha mente para que eu interrompesse o chamado, para que eu interrompesse aquilo que Deus ia fazer na minha vida. E eu disse, eu acho que minha dor acaba. Cuidado com aquilo que o inimigo vai soprar na tua mente, no teu coração, nos momentos difíceis. Cuidado, fecha os teus ouvidos. Fecha os teus ouvidos e se ligue apenas com Deus. E Deus me guardou. Tentei cortar os pulsos, Deus me guardou.
Porque só quem perde alguém desse nível sabe a dor que eu estou dizendo para vocês. Eu não estou dizendo de alguém que perdeu uma roupa, que perdeu uma bolsa. Eu estou dizendo que alguém que perdeu a mãe, a melhor amiga, a maior incentivadora do ministério. Meu pai sempre me incentivou, mas a minha mãe era como ficava mais tempo com a gente, era a que mais tinha tempo de incentivar. Meu pai estava sempre procurando um trabalho, sempre trabalhando fora, um bico aqui, um ali. E eu olhei para o meu pai, olhei para minha irmã e disse: o que vai ser deles agora? Minha irmã com 7 anos, meu pai em depressão também, disse: minha casa, minha família acabou. E Deus em todo o tempo dizia ao meu coração: não acabou. Está só começando a história de vocês. Está só começando aquilo que eu sonhei para vocês. Mas foi um tempo onde eu comecei a ter problemas com peso, eu engordei muito. Tentei pintar o cabelo de louro, ficou laranja. Coloquei uma lente verde. Olha só que associação. Deu muito errado. Só digo isso. Não tem foto para mostrar que eu queimei os registros. Não, pelo amor de Deus, queima. Eu comecei a ficar tão nervosa, foi o jeito que eu encontrei das minhas emoções. E eu brigava na escola, mas eu brigava. Eu estudava numa escola batista e o diretor falava assim: Bruna, em nome de Jesus, minha filha, você canta, você tem um CD, né? Não pode puxar o cabelo das meninas. Não pode tacar o livro. Uma vez eu briguei, taquei um livro no rosto do menino, abri o rosto dele. Não pode fazer isso, você canta. E eu dizia assim, mas ele estava me olhando muito. Eu cheguei num nível de estresse tão alto que no meu prédio, se alguém ficasse me olhando, eu dizia assim, porque é aquilo, tá? Deixa eu contar para vocês aqui. Eu saí do Morro da Congonha, da comunidade onde eu tenho muito orgulho de ter morado ali. Foi tempo difícil, foi. Tiroteio direto, a gente se escondia debaixo da cama. Quem mora em comunidades ou perto sabe o que eu estou falando. Tinha dias que nós nos escondíamos debaixo da cama, porque eles faziam o nosso quintal de ponte de um lugar para o outro, né? Mas toda a questão de fazer barraco, né? De fazer aquela... ainda estava aqui. Que eu tinha que tirar. E aí as pessoas me olhavam no prédio e falavam assim... Às vezes estava só olhando por olhar, às vezes reconhecia, né? Tem um CD. O que é? O que é? Eu tô com uma melancia na cabeça? Ele vai ficar me olhando? E as pessoas falam assim, gente, que é isso? Você pode nem imaginar essa cena, mas isso é verdade. O Bruno não conhecia essa época, né? Já pegou já tudo arrumadinho. Deus foi bom com ele. Mas foi um jeito, eu estava na adolescência. Você imagina, eu pensava assim, meus 15 anos eu não vou ter minha mãe. Quem vai me falar o que é namoro, sobre namoro, quem que eu devo namorar? Eu não tinha tias por perto. Eu não tinha avó, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Eu tinha uma avó de consideração, minha vozinha Rosa. Mas já era muito velhinha. Então eu não tinha ninguém para dizer assim, peraí, Bruna, vem aqui. Naquela época eu ainda não tinha uma pastora maravilhosa, a pastora Jussara. Eu não tinha ninguém, eu e minha irmã. E Deus foi muito fiel, porque Ele guardou. Porque a coisa mais triste que eu fiz foi isso. Era perguntar para alguém porque estava me olhando. Glória a Deus que nós nunca tivemos vontade de experimentar nada desse mundo. Nada desse mundo chamou a nossa atenção. O Senhor guardou a minha vida, guardou a Cássia. Está ali atrás. Deus nos guardou, a gente não teve curiosidade de saber nada desse mundo. Mesmo sem ter referência, a nossa referência sempre foi o Senhor Jesus, o Espírito Santo. A oração que minha mãe fazia todas as madrugadas por nós, no tempo que ela estava viva. Então, Deus nos guardou. Com 16 anos. Com 15 anos eu fiz uma oração, tá? Escuta só, a minha oração foi: Deus, eu quero namorar o meu marido. Eu vou namorar para casar. Essa foi a minha oração. Esse era o sonho da minha vida. Era namorar para casar. Esse era o meu sonho. E aí no final de 2015, um rapaz se aproximou, conversando, quase me pediu em namoro. Mas quando eu lembrei da minha oração, eu falei assim, não, peraí. Eu não acho que é para casar. Então não. Melhor você nem pedir pro meu pai. Não, pede não, porque eu lembrei da minha oração. Eu falei assim, não, peraí. Espera mais um pouquinho, eu acho que não é ele não. E aí virei o ano e as meninas falavam muito e eu fiz a oração e eu nunca fui menina de sair, ficar. Eu tinha um medo, eu dizia assim, não, se eu ficar com alguém, Jesus volta, eu fico.
E quando ficou muito esse assunto, eu entreguei na mão de Deus. Falei, não, Deus, o Senhor sabe do meu coração. Eu vou namorar para casar. E aí, 2006, eis que aparece num cavalo branco, vindo em minha direção, com os cabelos aos ventos, Bruno Santos apareceu. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Esse santo homem de Deus. Apareceu na minha história. E começamos a orar, a conversar. E aí ele pediu para o meu pai para namorar comigo. E eu tinha certeza, porque o Bruno, meninas solteiras, eu fiz uma listinha para Deus. Eu lembro que eu escrevi assim: Senhor, eu quero que o meu marido, quando eu tiver um marido, ele estava dentro da Bíblia. Eu quero que ele seja, primeiro, um grande homem de Deus. Eu quero que ele busque a tua presença. Eu quero que ele seja um bom filho. Minha mãe sempre me falou isso: bom filho é bom marido. Então eu vou perguntar para a mãe dele: bom filho. Então eu escrevia tudo. Isso antes de conhecer o Bruno, tá? E aí eu quero que ele seja, Senhor, olha, eu comecei a dar as características. Eu queria que ele fosse assim, branquinho, do cabelo preto, que ele gosta de arrepiar o cabelo. Na época era mó moda arrepiar o cabelo, achava o máximo. Eu quero que ele toque violão ou teclado. E eu gostaria muito, se não for esses dois, se não for músico, que fosse produtor musical para produzir meus CDs. E eu escrevi que ele seja calmo, porque eu sou um pouquinho mais agitada. Que ele seja tranquilo, porque às vezes fale baixo, porque às vezes eu falo alto, mas o Senhor tá. Olha, Deus é lindo, Deus trabalha na nossa vida. E eu escrevi todas as características que eu queria, botei na Bíblia, fechei e orava. Eu orava, não, vai dar certo, Senhor, quando enviar. Então, quando o Bruno apareceu, eu falei, gente, é ele, quero conhecer sua mãe. Para eu saber só mais um detalhe, se você é bom. Não, o Bruno é uma bênção. Sempre foi assim, calmo. E você pode ver que ele é calmo mesmo. Ele é calmo e tranquilo, sempre um menino muito bonzinho, muito... Falei assim, então, amém. Começamos E ele diz que quando me viu na igreja... Você conta isso, é verdade, né? Que quando ele me viu na igreja, dentro da igreja, ele falou assim, eu vou casar com ela. Primeira vez que ele me viu. E aí, glória a Deus, deu certo. E nós casamos. Esse ano nós vamos completar 14 anos de casados. Uhul! Meu primeiro namorado, homem de Deus, ele toca teclado, violão, bateria, baixo. Ele é meu produtor musical. Resumindo, ele é a oração que eu pedi a Deus. E não foi Deus quem escolheu, Deus me apresentou. E quando ele se apresentou, eu falei assim, é ele. E depois de 4 anos de casados, começamos a sonhar em ter um bebê. E agora eu estou finalizando. E aí... eu tive uma perda, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E essa primeira perda que eu tive, eu estava entrando no estúdio para cantar aquele louvor assim. Logo depois que eu perdi, a gravadora falou assim, Bruna, você não quer deixar para gravar o CD depois? Você está tão sofrida, tão triste. Eu, não. Eu vou entrar para gravar. Porque foi aquilo que eu falei sobre algumas perdas que a gente sofre. Nosso chamado continua. Tá? O Senhor nos fortalece. O Senhor nos coloca de pé e continua. Porque tudo tem o tempo certo, como eu disse. E Deus sabia de todas as coisas. E eu entrei para cantar esse louvor. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar. Deixar a lágrima rolar. Deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar. Deixar as lágrimas rolarem. Deixar a lágrima rolar. Porque eu tinha certeza que a minha lágrima rolando naquele momento, um dia eu estaria cantando a minha vitória. E logo depois o Senhor me deu o Benjamin. E é um lindo, hoje ele não está aqui. 7 anos depois, Deus me deu a Bela. E com mais calma eu conto esse período, não dá para contar agora. E hoje eu tenho uma família linda, para a honra e glória do nome do Senhor. Mesmo diante de tantas adversidades que eu enfrentei, continuo prosseguindo no meu chamado. Eu conversei esses dias, estava conversando com a Júlia, com a Raquel, com a Lídia, com os pastores também, sobre a questão das composições. Deus agora tem me dado, sabe, Deus vai revelando a nós coisas novas.
E semana que vem eu falei com o Bruno, vou começar já a aula de violão. A gente vai se aperfeiçoando, a gente vai crescendo, a gente vai buscando. E eu penso assim, como Deus faz as coisas. Quando você chegar lá, aonde Deus falou que você ia chegar, lembre-se que foi Ele quem fez na tua vida. Eu queria que você anotasse para eu encerrar, muito rapidamente, para você viver um chamado de excelência com Deus. Eu quero deixar esses 4 pontos para você guardar no teu coração. Muito rapidamente, você só anota os versículos. Aprenda a ouvir. Diga assim comigo, eu vou aprender a ouvir. 1 Tiago 1,19 diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ouça a palavra, ouça, esteja com seus ouvidos abertos para ouvir a palavra, para ouvir, ouça. Quantas vezes nós queremos falar mais, queremos, né? Ainda mais nós mulheres, a gente gosta de falar um pouquinho mais. Não, só eu? Só eu, mulheres? Meninas, Jesus. E a gente fala, às vezes Deus está falando assim, ouça, aprenda a ouvir. Segundo ponto, o que está saindo da tua boca? Você que tem um chamado, o que você está falando? Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Cuidado com o que você está falando. Cuidado. Você está abrindo a boca para murmurar? Você está abrindo a boca para dizer assim: ah, realmente meu futuro não vai ser o que eu sonhei. Ah, realmente, olha quanta coisa aconteceu. Se eu fosse olhar para trás e falar assim: puxa, quantas lutas para conseguir chegar, cantar, ter um CD. Aí Deus levou minha mãe. Aí, olha, se eu fosse abrir a minha boca para falar de tudo que eu sofri, eu estaria parada lá atrás. Cuidado com aquilo que você tem profetizado sobre a tua vida, como nosso profeta sempre diz: a tua boca diz o teu futuro. Então cuidado. Se você está triste naquele dia, não fale nada, apenas ore, apenas chore na presença de Deus. Hoje eu não tenho, Senhor, eu não tenho palavras, eu quero apenas chorar e te adorar, porque eu sei que o Senhor conhece as minhas lágrimas. Amém? Obediência, Provérbios 10:8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Mateus 5:19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino de Deus. Você está obedecendo? Você está cumprindo aquilo que Deus mandou você fazer? O que você está falando para o teu amigo? Você está obedecendo teu pai, tua mãe? Quando às vezes dá um direcionamento, uma ordem, você está obedecendo a tua liderança? Às vezes nós ouvimos o que nós não gostaríamos de ouvir, mas vai ser o que é bom para nós. Nem tudo, querido, agradeça se você está ouvindo algo que você não gostaria de ouvir. Fala assim: ai, glória a Deus, porque eu estou ouvindo, é porque eu sou muito amado, eu estou sendo corrigido, então eu estou indo para um lugar melhor. Mas o que você tem feito com isso? Aí você não obedece, você ouve, você não gostou do que você ouviu, você chega para alguém e fala: não gostei não, hein? Acho que está enganado, aí vou falar com a fulana. Aí você chega para o outro: faz também não, porque não é legal fazer isso não. A palavra de Deus está dizendo: se você não pratica e ainda
fala para outros não praticarem. Como assim? Tenha sabedoria, tenha cuidado, porque se você é um agente de Deus, você não pode influenciar a outros a fazerem o errado. Essa palavra é para mim e para você. Cuidado, cuidado, porque tem pessoas do outro lado que são influenciadas sim por você. Então influencia obedecer. Não, obedece. Não estou entendendo, não importa. Não tem coisas que você não tem que entender, você tem que obedecer. Nem tudo a gente entende, mas obedece. Obedece a Deus, obedece a liderança, obedece aos pais. Eu não estou entendendo, mas eu vou obedecer. Lá em 1 Samuel 15, 22 diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. E aqui eu entro no terceiro ou quarto ponto: submissão à autoridade. Seja submisso. Seja submisso. Cuidado, querido. Cuidado. Para nós chegarmos a algum lugar, em primeiro lugar, nós temos que estar submissos à vontade de Deus. Para você ser uma pessoa cheia do poder de Deus, cumprindo o chamado, você precisa estar: Senhor, eis-me aqui. Você precisa estar submisso à tua liderança. Recebeu uma palavra de exortação, recebeu um direcionamento, presta atenção, segue. Faz o que está sendo direcionado para que você seja bem sucedido. Porque nós, seres humanos, temos a mania de achar que a gente sabe tudo, né? A gente acha que a gente tem sempre a razão de tudo e não concordo não, hein? Tem um amigo nosso que ele fala assim, como é que é, amor? Não é assim não, hein? Não é assim não. Tudo que fala para ele, não é assim não, hein? Tudo ele sabe. Brincando. Mas às vezes nós temos essa mania, não, eu sei que é melhor, não vou ouvir não gostei do que eu ouvi não, eu sei que é melhor para mim. Seja submisso. O nosso maior exemplo, João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, Jesus. Nós não estamos falando de alguém natural, nós estamos falando de Jesus Cristo, que desceu para fazer a vontade do Pai, não a própria vontade, querido. Quem somos nós para queremos fazer a nossa vontade? Não vamos chegar a lugar nenhum, não adianta, vai ficar parado no meio do caminho. E sabe o que acontece quando tem muita gente parada no meio do caminho? Ah, Deus não fez, não. Aí tem gente que abandona a igreja, abandona tudo. Não, Deus não fez, não. Deus não fez, não. Você não cumpriu. Você não seguiu o que Deus mandou, não foi Deus que não fez. Está nas tuas mãos realizar, está nas tuas mãos fazer. E aqui eu estou encerrando. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Último ponto para encerrar: rejeite o orgulho, porque você vai chegar, se você cumprir tudo que Deus falou, se você fizer tudo que Deus está te direcionando, e você está ali, eu faço por amor à obra, eu estou ouvindo, eu estou obedecendo, eu aceito quando eu sou corrigido, e eu estou querendo crescer, e eu estou buscando, e eu estou me esforçando, e eu estou chegando, eu passo luta, mas eu me levanto de novo, e eu estou, você vai chegar, no tempo certo você vai chegar, diga assim, eu vou chegar, vai chegar, não tem como, você vai chegar. Vai acontecer na tua vida, vai acontecer. Mas esse é o ponto mais lindo. E quando acontecer? Qual vai ser a tua postura diante de tudo que Deus te apresentou? O que você vai fazer quando você chegar lá? E as pessoas falarem, uau, você chegou.
Uau, você conseguiu, você está cantando muito. Olha, você está tocando muito. Olha, as portas se abriram. Você, olha, grande empresária. Olha, as portas se abriram, parabéns. E aí? Aí você vai dizer, eu sou bom mesmo. Eu sabia, eu sempre soube. Sempre soube. Minha mãe dizia, essa criança vai chegar longe. É isso que você vai dizer? Não, está repreendido. Você vai dizer assim, tudo veio dele. E é para ele, para que o nome dele seja honrado. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como? Que primícias das suas criaturas. Quando você chegar lá, chamado, vivendo, rompendo, avançando, crescendo, você vai dizer assim, Deus fez e é para a honra e glória do nome dele. E se prepare, porque você chegou em um, não acabou não. Tem mais coisa para frente. Você conquistou um objetivo? Opa, conquistei. Glória, acabou? Não, peraí, agora eu tenho outro sonho. Não, agora eu tenho, Deus vai me usar de uma outra maneira. Vamos seguir de novo. Bem, é isso que eu quero para a minha vida. É sempre ter algo novo. Cheguei no objetivo, eu vou conseguir chegar. Já estou olhando lá na frente. Olha, já tem coisa nova vindo para mim. Eu vou obedecer, eu vou sacrificar, eu vou ouvir. Não farei com a intenção errada, farei com a intenção certa. Aplica essa palavra no teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai te usar de uma maneira extraordinária. Eu queria cantar essa canção em forma de oração. Onde você estiver, feche os seus olhos e cante comigo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim, sim, Senhor, se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Peça ao Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, sim, Senhor, transforma-me, oh, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Só quem sabe
que tem um chamado, se coloca de pé nesse momento. Só quem tem essa certeza se coloca de pé e diz: eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado e eu serei como flecha que acerta o alvo. Aonde estão os jovens que farão a diferença, que vão brilhar a glória de Deus, que vão enfrentar e passar por cima das adversidades, confiando no Senhor. Aleluia. Cante comigo. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Então declare: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, eu tenho o evangelho a anunciar. Eu fui escolhido, eu fui no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Diga: muito a fazer, há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar atrás. Erga as suas mãos aos céus. Eu tenho um chamado, diga à igreja: jamais. Não se cale. Você tem. Você foi. Eu fui escolhido, sim. Você foi desde o ventre. Eu sei que Deus não abre mão. Escute uma coisa, querido. Desde o ventre você foi escolhido. E é por isso que o inimigo tenta tanto contra a tua vida. Ele tenta tanto contra você porque ele sabe que o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer na tua história. Por isso ele tenta te entristecer, tenta te parar, mas ele já foi derrotado. Ele sabe o potencial que há em você, a força que Deus colocou em você. Ele sabe que Deus está te capacitando e te preparando para viver coisas incríveis. E é por isso que ele tenta contra as tuas emoções, contra a tua mente, o tempo todo. Porque ele sabe que Deus vai te levar a lugares extraordinários. E você está dizendo: eu quero, eu vou. Eu vou porque desde o ventre o Senhor me chamou e eu vou. Eu não vou me calar, eu não vou parar no meio do caminho, não. Eu vou continuar, que eu sei que Deus está comigo. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, eu tenho sim o evangelho a anunciar. Diga: eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós temos, Senhor, um chamado, não vamos nos calar. Não vai passar de nós. Não vai passar de nós. O Senhor pode contar conosco. Pode contar com os jovens da comunidade da Zona Sul.
Pode contar sim, Deus. Nós vamos. Oh, aleluia. Ninguém vai te parar, ninguém vai te